Olá pessoal, aqui é o Herbert Almeida. A medida provisória 896 de 2019, ela acabou com a exigência de publicação em jornal impresso daquelas informações oficiais relativas às licitações públicas. Então essa MP 896 realizou algumas mudanças relevantes na Lei de Licitações e Contratos, na Lei do Pregão, que é a Lei 10.520, na Lei das Parcerias Público-Privadas, a Lei das PPPs, e também no regime diferenciado de contratações públicas. Em resumo, ela acabou com a exigência de publicação no jornal impresso, substituindo pela divulgação naquilo que já era realizada por exigência da Lei da Transparência, a publicação em Portal da Transparência. Então nós temos a publicação no Diário Oficial e também no Portal da Transparência para atender a exigência de publicidade dessas informações. Eu vou colocar aqui no quadro com vocês para mostrar a redação anterior e a redação atual para que você entenda bem o que foi feita pela MP 896. Colocando no nosso quadro aqui então, eu vou colocar com vocês, vou dar uma avançadazinha e a gente coloca aqui então a primeira parte. Olha só, a Lei de Licitações no artigo 21, inciso 3, constava o seguinte, que a publicação deveria ser realizada em jornal diário de grande circulação. A nova norma, a nova disposição, prevê agora apenas a divulgação em sítio eletrônico oficial. Então ele diz assim, ó, publicação em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultando então aos estados, ao DF e aos municípios, de forma alternativa, a utilização do portal oficial da União, conforme previsto em regulamento. A mesma coisa acabou acontecendo lá no artigo 34, que trata do SICAF, né, o Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Eu sei que nos estados nós temos sistemas com outros nomes, mas eu vou utilizar o exemplo do SICAF só para você entender bem. Nós temos aqui o registro cadastral. Os órgãos e entidades têm que promover, têm que divulgar a convocação para a realização desse registro cadastral e o que acabou acontecendo? Antes você tinha que divulgar em jornal de grande circulação e agora não precisa mais disso. Colocando no nosso quadro, então, olha só o que ele falava. O registro cadastral tem que ser amplamente divulgado, tem que ficar permanentemente aberto. E, além disso, a unidade ela tem que proceder, no mínimo, anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário. Essa daqui era a exigência da realização, então, do chamamento público para fins de atualização dos registros. A nova MP trouxe a seguinte mudança, basicamente. Aqui em cima o texto fica quase todo idêntico, mas no final consta assim, ó, por meio da imprensa oficial e de sítio eletrônico oficial. Ou seja, tirou o jornal diário e colocou sítio eletrônico oficial em relação ao registro cadastral. Avançando agora um pouco, nós vamos trazer uma disposição da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Agora nós vamos ter sempre uma disposição equivalente, uma na Lei do Pregão, uma na Lei das PPPs, uma no regime diferenciado de contratações públicas. Então dá só uma olhada. Nós tínhamos aqui a convocação dos interessados, que deveria ocorrer, né, por meio de diário oficial, e se não houvesse o diário oficial, deveria ser utilizada em um jornal de circulação local. Por outro lado, na nova disposição consta o seguinte, deverá ocorrer a convocação por meio de aviso na imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo e se faculta aos estados, ao DF e aos municípios a utilização alternativa de sítio eletrônico da União, conforme dispuser aí o regulamento elaborado pelo Poder Executivo Federal. Na lei das PPPs, né, pode colocar aqui, ó, a lei 11.019 é a lei das PPPs. Na parte de licitações, lá no artigo 15, inciso 6, existia aqui a previsão, né, submissão da minuta do edital e do contrato à consulta pública mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico. É aqui que nós vamos observar a mudança. Artigo 5º, inciso 6, submissão da minuta do edital e do contrato à consulta pública por meio de publicação na imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial, substituindo aqui o jornal de grande circulação. O mesmo na lei do RDC, a lei 12.462, eu posso colocar aqui para vocês, ó, o regime diferenciado de contratações públicas. Nós tínhamos aqui a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do DF, do município, ou no caso de consórcio público do ente de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação em extrato de jornal diário de grande circulação. A nova disposição prevê apenas a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do respectivo ente e, na hipótese de consórcio público, no do ente de maior nível entre eles. Então, tirou essa publicação facultativa aqui em jornal diário de grande circulação.
Além dessas mudanças, nós tivemos também um dispositivo mais genérico. Esse dispositivo mais genérico, primeiro, ele tem dois detalhes. Esse mais genérico que nós vamos trazer agora é apenas para a União. Até agora, tudo que nós vimos vale para a União, para os estados, para o DF e para os municípios, porque entrou naquela parte de normas gerais de licitações públicas, basicamente. Mas agora eu vou trazer uma disposição que é específica para a União. Dá só uma olhada o que o artigo 6º da MP 896 acabou estabelecendo. Ele prevê o seguinte: a exigência legal de publicação pela Administração Pública Federal, então essa daqui é uma previsão específica para a União, de seus atos em jornais impressos, considera-se atendida com a publicação dos referidos atos em sítio eletrônico oficial do Diário e também no Diário Oficial da União. Ou seja, além dessas mudanças relativas às licitações, nós temos uma mudança genérica, esta última válida apenas para a União, dizendo o seguinte: se alguma lei por aí trouxer uma exigência de publicação em jornal diário de grande circulação, ao invés de você utilizar isso, basta que você divulgue no Diário Oficial da União e em sítio eletrônico. Ponto. Com isso, você considera que atendeu aquela exigência antiga de publicação em jornal diário. De certa forma, resumindo tudo, a MP 896 extingue a necessidade de utilização de jornal impresso como meio de publicidade dos atos oficiais. Pessoal, não se esqueça de deixar aqui o seu curtir no nosso vídeo. Antes, porém, muita gente vai me perguntar: professor, essa disposição aqui cai muito em prova? Olha, se nós pegarmos as antigas questões de licitações, eram pouquíssimas as questões que cobravam esse detalhezinho de onde que tinha que ser realizada a publicação das informações oficiais relativas às licitações públicas. Nos últimos anos eu conheço poucas questões sobre isso. Se a gente considerar as grandes bancas, CESP, FCC e FGV, raríssimas vezes eles cobravam isso. Talvez agora, como é uma mudança na legislação, talvez eles até venham a exigir isso. Mas principalmente esse artigo 6º mais genérico, eu também achei ele bastante interessante. Eu acredito que não vai ter uma incidência tão grande assim em prova, mas é importante a gente conhecer essa novidade. Meus amigos, agora sim, se você gostou, deixe seu curtir, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aqui os seus comentários e vamos juntos, rumos à sua aprovação.